OEB TV, uma realização da Ordem dos Economistas do Brasil. Colega economista, prezado telespectador, prezada telespectadora, é um prazer tê-los mais uma vez aqui na TV da Ordem dos Economistas do Brasil. E hoje tenho o prazer, tenho a honra de conversar mais uma vez com o meu querido professor Roberto Troster, que é economista, membro do Conselho da Ordem dos Economistas do Brasil e consultor econômico. Meu querido Troster, é um prazer tê-lo conosco mais uma vez aqui na TV da Ordem dos Economistas do Brasil. Bom, o prazer é meu, o privilégio é meu, e aproveito para te parabenizar a faculdade, a Universidade Oswaldo Cruz, de te nomear como reitor. Eles realmente tomaram um passo para melhorar o nível dessa universidade. Bom, para mim foi uma honra muito grande receber esse convite. Prontamente eu aceitei, é um novo desafio na minha vida, mas devido a toda a experiência acumulada ao longo dessas décadas e devido ao fato de que temos uma equipe lá fantástica de professores, de corpo de pessoal de apoio, tenho certeza que faremos um excelente trabalho nas faculdades Oswaldo Cruz. Mas, Troster, vamos conversar um pouquinho sobre a economia mundial, principalmente do ponto de vista econômico, e tem havido bastante oscilações no preço das commodities, mas recentemente parece que novamente, devido ao Covid na China, está havendo um arrefecimento do crescimento da economia mundial. Temos também questões fortes de inflação na Europa, na União Europeia, no Reino Unido e também nos Estados Unidos da América. E é claro que os reflexos mundiais da economia mundial acabam respingando imediatamente, né, na economia brasileira. A guerra Rússia-Ucrânia continua, parece que está se encontrando logo, talvez nos próximos meses, uma solução para esse conflito, mas enquanto isso não ocorre, temos uma série de problemas derivados propriamente dessa guerra, que acabam sendo observados na oferta de determinados produtos, no preço desses produtos e assim por diante. Gostaria que você fizesse traçasse um diagnóstico da economia mundial e fazer um paralelo ou os efeitos que você vai apontar sobre a economia brasileira nesse momento do tempo e nos momentos futuros, que também falaremos a partir de janeiro de 2023. Bom, tudo que você falou é verdade, né? Agora, o que é ruim para o resto do mundo não é necessariamente ruim para o Brasil. O fato de os preços das commodities terem aumentado é algo que é favorável ao Brasil. O Brasil, pela mesma quantidade de matérias-primas que exporta, vai receber mais dólares. Então, eu diria que isso não foi ruim, não é ruim para o Brasil, essa alta de preços das commodities. Tem que ver como é que o Brasil absorve essa alta de preços. Essa é uma questão importante. Mas, em si, a alta de preço das commodities lá fora favoreceu o Brasil. A segunda coisa, taxas de juros. As taxas de juros lá subiram, devem continuar subindo, mas vão continuar abaixo da média histórica. Então, para o Brasil, também não é ruim, né? E as bolsas de valores, enquanto estão negativas no resto do mundo, estão positivas no Brasil. Então, é um cenário para o resto do mundo ruim, né? Mas, bom, China, que é o grande motor, o grande parceiro brasileiro, está com problemas de Covid, mas um governo muito proativo, muito objetivo, muito sabe onde que quer ir. E ela está fazendo isso, está se adaptando rapidamente às mudanças, tanto para o Covid, como quebra com cadeias, quer dizer, e tem uma agenda proativa. A mais conhecida delas é a nova Rota da Seda, né?
A rota da seda era, assim, antigamente, no começo do milênio passado, era como vinham as exportações da China com a Europa, e agora o que a China está fazendo? Toda uma infraestrutura que une a Ásia, a África e a Europa. Então, eles têm uma visão de integração. Enquanto a dominação de alguns impérios ao longo da história foi via política, dominação, a China quer uma integração, né? O que é muito bom. Quer dizer, obviamente que eles estão procurando interesses deles, não o interesse do resto do mundo. Mas, sabendo se adaptar a esse cenário, é bom para o resto do mundo. A questão é como se adapta. Você tem tensões geopolíticas também que podem estragar mais o quadro, especialmente entre China e Estados Unidos, quer dizer, são duas superpotências. Sempre que uma potência emergente desafia a potência hegemônica, você tem tensões, você está tendo tensões, mas o que tudo parece são tensões administráveis. Tanto os Estados Unidos com Biden, a China com Xi Jinping, entendem que você tem diferenças, mas você tem que resolver essas diferenças de uma maneira racional e não apelar para a força, como foi feito muitas vezes no passado, né? E, por último, há uma diferença muito grande entre inflação e choque de oferta. O que você teve na Europa, está tendo na Europa e nos Estados Unidos, é um choque de oferta, subindo os preços, energia e commodities, subiu todos os índices de inflação subindo, mas é um choque, quer dizer, você não tem um processo de autoalimentação da inflação como você tem no Brasil. E você tem efeitos positivos lá, uma taxa de juros está abaixo da taxa de inflação, é uma taxa de juros negativos. Isso deprecia o valor da dívida pública de lá. Aqui dentro, o cenário externo é bom para o Brasil, mas internamente nós temos alguns problemas. Primeiro, o Brasil não conseguiu absorver bem o choque de preços. A inflação disparou, se colocou a culpa no resto do mundo e não se olhou o que está fazendo. Você tem uma taxa real, dependendo de como você faz a conta, entre 5% e 7% ao ano. Quer dizer, por cada real que você deve, você tem uma taxa de juros real muito grande. O que acontece com essa taxa de juros real muito grande? Isso prejudica a economia como um todo. Quer dizer, você mais inadimplência, menos crédito, custo de carregar estoques maior, menos investimentos. Então, você está com uma política monetária, em certo sentido, míope aqui no Brasil. A política fiscal, falando que era uma emergência nacional, todo esse aumento de gastos que você teve nos últimos meses e redução de impostos, isso é na veia da dívida pública. Aumentando a dívida pública, o que acontece? A gente vai ter mais recursos da sociedade para pagar juros e menos recursos para investir. A conta é simples, quer dizer, o cobertor é um só, né? Se o cobertor ficar curto, ou o pé passa frio ou a parte de cima do corpo passa frio. Então, nós temos que equacionar isso rapidamente, né? E, por último, eu acho que assim, o grande problema do Brasil é a miopia. Está todo mundo vendo como é que fecha as contas em nem fechamos 2022 as contas públicas, estamos muito preocupados com 2023, quando o relevante é olhar para 2033. Qual que vai ser o Brasil daqui a 10 anos? Essa que devia ser a pergunta feita. As pessoas perguntam para você e para mim como que vai ser o ano que vem. Essa pergunta é relativamente fácil de responder. Eu quero saber a pergunta importante: como que vai ser o Brasil em 2033? É verdade, nós temos tido ao longo desses últimos anos taxas de investimento muito baixas. E é claro, o motor da economia, todos nós sabemos, é o investimento, tanto público quanto privado. E por conta desses gastos que têm sido, alguns foram necessários. Eu diria que em plena pandemia, aqueles gastos foram
corretos, ou seja, fazer aquela PEC da emergência para ajudar os mais necessitados. Aquilo eu acho que foi correto, era uma situação emergencial, mas parece que no Brasil o que é feito de maneira emergencial acaba virando de maneira permanente. E estamos numa situação de aumento considerável do volume de juros que vão sendo pagos, como você bem colocou, sobre a dívida pública. E esse volume de juros tão elevado poderia estar sendo direcionado, ou seja, ao invés de pagar juros, cria superávites primários para gerar investimentos no futuro, principalmente na área da saúde, da educação, também na área da infraestrutura e assim por diante. Então, nós estamos, a meu ver, e você colocou bem a questão, nós estamos num desequilíbrio entre a política fiscal, porque o que nós sabemos? Nós colocamos num modelo econômico, nós colocamos de um lado a política fiscal como uma variável importante, de outro lado nós colocamos a política monetária, dada pela taxa de juros, a Selic, e também colocamos a política cambial, a taxa de câmbio. Tem que haver um equilíbrio harmonioso entre essas grandes variáveis, de tal modo que se consiga o equilíbrio fiscal, um equilíbrio monetário e também tenhamos, ao longo do tempo, um combate bem efetivo sobre a taxa de inflação. Então, nós estamos observando nesse momento, e você colocou bem, há uma taxa de juros Selic de 13,75% ao ano e uma inflação que está caminhando aí talvez para uns 6%, medida pelo IPCA. Grosso modo, se a gente tira 13 de 6, dá uma taxa real de juros de 7%, muito elevada, e isso acaba retirando recursos da sociedade para serem dirigidos ao pagamento daqueles que compram a dívida pública. Vamos deixar para o próximo módulo, Troster, as questões de crédito, política monetária, que você é um expert nessa área também. Então, vamos pedir um segundinho para o nosso querido economista, nossa querida economista, nosso telespectador, nossa telespectadora, e já retornamos. A economia é uma ciência social que estuda o problema da escassez. Toda e qualquer sociedade tem recursos escassos, até as sociedades mais ricas. Sempre haverá problemas de escassez de recursos. E este é o centro do estudo da economia. Temos três problemas fundamentais: o que produzir, o como produzir e para quem produzir. E são esses três problemas fundamentais o objeto de todo o estudo da ciência econômica. Fiz o curso de economia por acreditar que estaria melhor preparado para olhar o passado, o presente e o futuro. E digo a você, se tivesse que recomeçar tudo de novo, recomeçaria e faria de novo o curso de economia. O profissional economista possui sólida formação teórica e prática e visão metodológica global da ciência econômica e sua importância. Ele possui consciência criticamente aberta sobre a realidade socioeconômica do país e assume uma postura responsável no tocante à sua atividade profissional. Preocupado com a missão de dar a sua colaboração para o desenvolvimento sustentável da nação, o profissional economista segue à risca cada palavra de seu juramento. Colega economista, prezada telespectadora, prezado telespectador, é um prazer estar com vocês mais uma vez aqui na TV da Ordem dos Economistas do Brasil. Tenho o prazer, tenho a honra de conversar com meu querido professor Roberto Troster, economista, consultor econômico. E, Troster, estávamos falando sobre economia brasileira e gostaria que você colocasse questões extremamente relevantes, mais do dia a dia, do chão, na microeconomia,
que são as questões relativas ao emprego. O presidente eleito, Lula, se queixou nos debates que a qualidade do emprego não era boa, dos novos empregos não era boa, porque o emprego com carteira assinada proporcionalmente era baixo em relação ao passado, e que o maior volume de emprego estava sendo observado nas microempresas individuais. Precisamos de empregos. Como é que você vê essa política microeconômica para a geração de empregos no momento, agora, ao longo desse ano, e traçando um período de tempo para frente no governo do presidente eleito? Bom, primeiro, a questão social no Brasil é dramática. 1 em cada 7 habitantes no planeta é alimentado pelo Brasil, e 1 em cada 7 habitantes no Brasil passa fome. Quer dizer, esse número é um 7-1 duas vezes, quer dizer, 7-1 ganhando por conta da produção de alimentos, e um 7-1 vergonhoso, algo que a gente não deveria sentir isso, gente passar fome no meio de tanta comida. E renda, quer dizer, você precisa ter duas coisas. Primeiro, mais renda, quanto mais você tem, mais você pode ajudar e fazer crescer a base da pirâmide. Quer dizer, o objetivo da política econômica é o bem-estar, não é o crescer em si mesmo. Quer dizer, imagina alguém acha uma mina de ouro e começa a vender ouro, aumenta o PIB do Brasil, mas não aumenta o bem-estar do Brasil. Quer dizer, você tem que pensar no bem-estar. E qualquer contrato de trabalho, de crédito, do que for, sempre supõe um equilíbrio entre as partes. Quer dizer, por um lado, o lucro, quer dizer, que é muito importante, que é necessário, por outro lado, o bem-estar. Você tem que equilibrar as duas coisas. Se você faz uma lei muito favorável aos patrões, é ruim, né? Quer dizer, você acaba tendo menos emprego e você explora mais. Se você acaba tendo o oposto, você também acaba tendo menos empregos. Você tem que achar um equilíbrio. Eu acho que um exemplo histórico muito bom foi na Revolução Industrial na Inglaterra. Num primeiro momento, os Luddites destruíam as máquinas porque as máquinas iam tirar os empregos dele. De fato, as máquinas tiraram os empregos, mas o emprego foi precarizado, quer dizer, aumentou a produtividade da economia inglesa, mas caiu o bem-estar para os mais pobres. Você tem muitos contos, literatura descrevendo o que era aquilo de lá, número de horas, assim, crianças trabalhando, quer dizer, isso é inadmissível. Você tem que fazer, e eu acho que a arte é você ir administrando as duas coisas. Está um pouquinho mais para um lado, está um pouquinho mais para o outro. Então, você tem que ter uma legislação trabalhista adequada aos dias de hoje. A origem da CLT é dos anos 30. Nós estamos nos anos 20, quer dizer, 30 de 1930 e 20 de 2020. Quer dizer, 90 anos se passaram, a gente tem que repensar essas relações, o papel do Estado, o papel dos patrões, o papel dos empregados, e achar uma nova forma de organizar. Você tem hoje muitos empregos que são, entre aspas, a uberização do emprego, que você chama. Como é que você acha um equilíbrio entre o lucro e o bem-estar? Não é só favorecer um ou só favorecer o outro. E segundo, o mais importante é crescer. Não, menos importante, que o objetivo de crescer é aumentar o bem-estar. E como é que você faz para crescer? Você tem que começar a trabalhar em várias frentes. Na questão do governo, o que ele pode fazer? Melhorar a alocação de gastos públicos. Então, por um lado, você tem coisas muito boas que o setor público dá. O SUS, apesar das campanhas contra, que aparece gente na televisão criticando, você tem um sistema de saúde grátis para toda a população brasileira. Você ficar doente hoje, você tem hospital, você tem o melhor sistema de transplantes do mundo.
Hoje, se um morador de rua drogadicto precisa de transplante, ele entra na fila e você, que é um multimilionário, que tem muitas aplicações, entra na mesma fila, sabe? Entra atrás dele. Então, são coisas que funcionam e funcionam bem no Brasil. Mas tem outras coisas que funcionam mal. Um exemplo, você importa aviões supersônicos da Suécia. Para quê? Nós temos uma fábrica de jatos aqui, a gente exporta jatos e precisa um jato supersônico a 15 bilhões de reais. Quer dizer, começar a pensar nessas coisas, pensar na burocracia. O Brasil é um dos países mais burocráticos do mundo. A facilidade para trabalhar, para abrir empresas, para fechar, para executar contratos, aqui é desnecessariamente burocrática. Quer dizer, você gasta milhões de horas de advogados, contadores, gestores, funcionários públicos para coisas que não precisariam fazer. Você pode simplificar mais a vida. Simplificando mais a vida, com a mesma quantidade de recursos, você consegue produzir mais. E crédito. Não faz sentido um país como o Brasil, com uma tecnologia bancária tão sofisticada, ter uma oferta de crédito tão ruim. Você tem a relação crédito-PIB brasileira estabilizou na metade do potencial e não vai subir se você não mudar. O Brasil é o único país do mundo que tributa o crédito. Você está com problemas, você vai pedir um empréstimo no banco, você pede 1 milhão, sei lá, ou 100 mil ou R$1.000, mas você não recebe, você recebe 900 e pouco e já o governo já te tira o IOF. Aí quanto mais pobre você é, você paga proporcionalmente mais impostos do que quanto mais rico você é. Faz sentido isso? Ninguém no mundo faz isso, mas a gente faz, né? Hoje, o nível de inadimplência, você tem 68 milhões de cidadãos e 6,2 milhões de empresas com nome sujo. Essas são com nome sujo, porque a inadimplência é maior do que os negativados. Sobre os inadimplentes pessoa física, é uma função monotonicamente crescente. Para quem não é economista, o que é uma função monotonicamente crescente? Que só aumenta. Esse ano, o número de negativados só aumentou ao longo do ano. Quer dizer, como é que você pode ter um sistema assim? A pessoa tem um problema de caixa de curto prazo, entra no cheque especial, aí tem que pagar IOF, isso não sai mais. Fica pagando juros para o resto da vida, fica preso no que é chamado na armadilha da dívida. Então, a primeira coisa, eu acho que o novo governo tem que falar, é pensar, bom, qual que é o nosso objetivo? O nosso objetivo é bem-estar de todos. Como é que a gente consegue bem-estar de todos? No curto prazo, o Bolsa Família cumpre um papel importante, mas no médio prazo inserir essas pessoas na sociedade, inserir com mais educação, com treinamento. Isso dá para fazer. Você hoje, com educação à distância, você pode fazer muita coisa, treinamento à distância, e facilitar a atividade de empreender. Se você facilita a atividade de empreender, mais empresas brasileiras vão investir mais aqui, empresas estrangeiras vão vir a investir aqui e abrir novos negócios, novas oportunidades. A oportunidade do Brasil crescer existe. Se ele vai aproveitar ou não, só depende do novo presidente. Nós temos uma outra questão também que foi colocada nos debates pelo futuro presidente. Troster, uma outra questão que vou te colocar diz respeito ao sistema de metas de inflação. Parece que o futuro governo não vê com muita simpatia o sistema de metas de inflação. Temos motivos para defender o sistema de metas de inflação, que é levado a cabo pelo Banco Central do Brasil? Sim e não. Quer dizer, primeiro, nada ao sistema de metas de inflação. O sistema de metas de inflação é melhor, indiscutível. Pelo menos você tem um objetivo, né? Até que ponto é seguido rigorosamente o sistema é discutível, né? A inflação, juro real negativo aqui no começo da
A pandemia obrigou o governo a subir mais e agora talvez tenha que subir mais. Ter metas críveis. Essa meta para esse ano não é uma meta crível. Em vez de mudar a meta, pôr uma meta de longo prazo, ser mais proativo, ficam amarrados um figurino que só a única coisa que sabe fazer é subir juros e baixar juros. Pensar em outros instrumentos que a política monetária tem e que pode usar. Então, não é uma questão mais metas ou não metas. É questão de uma política monetária adequada às condições do país. O principal canal da política monetária é o crédito. Não faz sentido a taxa de juros a 13,75 e créditos a 135, a 270, né, a 540% ao ano. Falta transparência no crédito. Você fala de taxa de juros, você fala taxa mês quando é crédito, taxa ano quando é aplicação, 252 dias tem o ano quando é para aplicação, 360 quando é para crédito. Quer dizer, você tem que começar a transparência, proteger o pequeno tomador de crédito de práticas abusivas. Então, eu acho que dá para fazer muita coisa, dá para mudar, dá para melhorar, mas temos que avançar um pouquinho mais no sentido de uma política de crédito, uma política monetária, mais em sintonia com as necessidades do país. E não precisa inventar a roda. Outros países têm política monetária e bancária muito bom. O Canadá é um exemplo, a Dinamarca. É só pegar o que está lá, apaga onde que está escrito Canadá e põe Brasil, resolve. Troster, ao que tudo indica, estaremos até o final do ano com uma taxa de crescimento provavelmente entre 2,5% e 2,7%, talvez até um pouquinho mais, né? Depende sempre da apuração final do IBGE. Essa taxa de crescimento, de hoje prevista em torno de 2,7% ao ano do PIB, no começo do ano, alguns colegas até colocavam como que seria provavelmente negativa. As previsões para 2023, claro, nesse ambiente tão grande de incertezas, a gente tem que tomar alguns cuidados nos valores. Mas tudo indica que é um novo governo, vamos ver como é que vai atuar efetivamente a política fiscal e a política monetária, mas como é que você está vendo o crescimento para o próximo ano? Embora o ideal seria para daqui a 10 anos. Como é que eu vejo o próximo ano e os próximos 10 anos? Primeiro, depende muito do que vai acontecer agora, nos próximos dias, nos próximos 36 dias, nos próximos dias até o começo do ano, que tipo de definições você vai ter nos ministérios e as primeiras medidas. Eu diria que nos próximos 2 meses, dezembro e janeiro, a gente vai saber. O que pode ser o Brasil? Eu recomendo isso daqui, esse livro, Brasil, um País do Futuro. O autor é Stefan Zweig, e ele fala muitas coisas do Brasil. O livro foi escrito em 1941. Uau! E incrível que o livro ainda é atual, apesar de ter sido escrito faz 81 anos. Eu recomendo a leitura e inspira a pensar, a gente consegue fazer, dá para fazer. Agora, se vai fazer ou não, né, fica para a próxima entrevista, eu respondo. Mas, para 2023... Depende, que me faz essa pergunta daqui a 2 meses, eu falo certo. Eu tenho acertado mais do que a média dos economistas as minhas previsões, tanto para câmbio, para juros, para inflação e para PIB. Eu sei, por isso eu estou te perguntando. Então vamos fazer o seguinte, Troster. Vamos marcar já uma nova entrevista para conversarmos ao início do novo governo, para falarmos sobre as perspectivas econômicas à luz de novas informações, que de fato não temos. Não sabemos nem como vai ser a condução da política fiscal,
muito menos da política monetária. Pode ser que a política fiscal acabe gerando efeitos perversos sobre a política monetária e as taxas de juros tenham que subir. Vamos ver também a equipe econômica, que seja uma equipe que tenha lastro econômico desta vez, né? É importante dizer isso, que tenha lastro econômico, que saiba um mínimo de economia dessa vez, né? E vamos torcer pelo Brasil, não só no campo do futebol, mas principalmente da economia. E te agradeço muito, 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 como sempre, por você estar sempre prestigiando a TV da Ordem dos Economistas do Brasil. É um prazer, eu prestigio não só a TV, como a Ordem dos Economistas, faz um trabalho muito importante, e quero deixar meus parabéns para Oswaldo Cruz mais uma vez, pela escolha do novo reitor. Obrigado, Troster. E a você, meu caro amigo economista, amiga economista, prezados telespectadores, aguardo vocês no próximo programa da TV da Ordem dos Economistas do Brasil.